Oi, lindeza! Na aula de hoje, nós vamos pintar essa casinha de berinjela. A gente vai começar preenchendo com a cor violeta. Esse daqui é o violeta. Eu vou preencher toda essa parte da berinjela. Eu vou começar preenchendo toda a parte da berinjela com a cor violeta. Cantinhos bem certinho. Aqui eu tô usando um pincel de cerda, número 10. Ele tá lixadinho, mas se você quiser fazer os cantinhos com um pincel menor, para facilitar, pode pegar um pincel menor para fazer os cantinhos, depois pega um pincel maior para fazer o preenchimento. Em volta da janelinha, vou contornar bem certinho o desenho. Vou cobrir toda a trama do tecido, não vou deixar falhado. Aqui esse contorno também vou fazer bem certinho, ó, bem em cima do risco. Chegou nessa parte aqui, onde eu quero o meu ponto de luz, eu vou estar usando a cor púrpura. Vou preencher com o púrpura, ó. Preencher e já vou espalhar, ó. Vou misturar uma cor na outra. Eu não vou deixar divisão de cor, ó. Eu vou passando o pincel para misturar toda essa tinta. Nessa parte aqui, a mesma coisa. Com o púrpura, eu vou preencher essa parte onde eu quero o meu ponto de luz. Vou voltar com o meu violeta e vou passar um pouquinho mais aqui, ó, para não ficar tão vermelho aqui. E vou misturando, ó. Vou misturar uma cor na outra. Eu vou pegar um pincel menor. Esse daqui, ó, é o número 2. Que eu vou pegar um pouquinho, mas é pouquinha tinta, ó, de preto. E eu vou escurecer essa parte aqui, ó, bem pouquinha tinta. Que essa berinjela aqui, ela tá atrás dessa outra. Então, aqui eu vou escurecer com um pouquinho do preto, ó. Bem pouquinha tinta. Contorno e já espalho. Nessa parte aqui também. Pouquinha tinta. Contorno e já espalho. Vou pegar um pincel. Esse daqui é o número 10, ele tá bem velhinho, ó, tá bem gasto. Eu vou fazer o meu ponto de luz. Aqui e aqui. Eu vou pegar um pouquinho do branco. Vou tirar o excesso no meu pratinho. Ó,
pouquinha tinta e vou vir fazer um redondinho aqui, ó. Pouquinha tinta, vou dar um ponto de luz aqui, ó. E nessa parte aqui também. Essa berinjela aqui, vou fazer a mesma coisa. Então, com o violeta, eu vou preencher toda a berinjela. Se você tiver a cor berinjela, pode preencher com ela também. Aqui, o que eu tenho é o violeta, então a gente vai estar usando ele, mas se você tiver o berinjela, pode usar. Essa aula é pedido de uma aluna, pedido especial de uma aluna, lá de Santo Antônio de Posse, interior de São Paulo. Ela que pediu, a Simone, ela que me enviou mensagem pedindo para gravar essa aula. Esse projeto, a gente pintou ele num curso lá pela prefeitura, e ela tava com dúvidas, e pediu para que eu gravasse um videoaula. Então, atendendo o pedido aí da nossa aluna, a nossa berinjela. Ó, vou preencher toda a minha berinjela com a minha cor violeta. Contornei a portinha, ó. Capricha no contorno. Capricha no contorno, bem certinho. Coloca a tinta para preencher toda a trama do tecido. Não deixa essa pintura falhada. Ó, chegou nessa parte aqui, eu vou pegar o meu púrpura e vou passar nessa parte aqui, onde eu quero o meu ponto de luz, ó. Aqui eu também vou passar um pouquinho, ó. Onde tá falhado, ó, onde tá falhadinho, eu vou preencher com o violeta, ó. Onde tá aparecendo a trama do tecido, eu preencho todinho com o violeta. Eu faço contorno certinho. Misturo uma cor na outra, ó.
Vou preencher toda a trama do tecido. Aonde tá falhado, eu vou fazer o preenchimento. Nessa berinjela, eu vou escurecer um pouquinho perto da portinha. Então, eu vou pegar um tiquinho do preto, vou passar nesse cantinho aqui e nesse aqui, ó. E vou espalhar. Nessa parte aqui também, ó, um pouquinho do preto e vou espalhar. Com um pouquinho do branco, bem pouquinha tinta, tiro o excesso no pratinho. Eu vou fazer o meu ponto de luz aqui, ó, aonde eu passei o púrpura. Vou passar o redondinho, ó, e venho suavizando esse branco, ó. Sempre em movimento redondinho. Mais um pouquinho do branco nessa parte aqui, ó. Nós vamos fazer agora a parte das folhas. A folha, eu vou passar amarelo limão no meio. E vou completar a folha com verde folha. Contorno e espalho. Eu vou chegar essa tinta no amarelo limão, mas eu não vou passar por cima do amarelo, ó. Eu só vou misturar bem suave, integrar uma cor na outra, mas sem perder o tom de amarelo que tá embaixo. Capricha nos cantinhos, ó. Essa folha aqui é a mesma coisa. Eu vou passar o amarelo limão. Vou terminar o preenchimento com o verde folha. Já venho chegando aqui no amarelo, sem perder o tom de amarelo. Eu vou misturar, fazer um degradê de uma cor na outra, ó. Desse lado de cá, a mesma coisa. Faço o contorno certinho, ó, preencho todos os cantinhos. E venho misturando. Percebe que eu misturei o verde no amarelo, mas continua amarelo aqui, ó. Eu continuo com essa cor de amarelo embaixo. Com o verde oliva, eu vou traçar o meio. E vou puxar pro lado de cá. Vou contornar minha folha com o verde.
E também essa parte verde aqui, ó, eu vou acentuar essa sombra com o verde oliva mesmo, ó. Depois que secou um pouquinho a folha, eu venho e refaço essa parte mais escura aqui, ó. Vou usar aqui um pouquinho de sépia também, ó, pra escurecer um pouquinho mais. E esse cantinho aqui também, ó, só um pouco, só a sujeirinha do pincel, vou passar aqui, ó. Nessa daqui, também, ó, com o verde oliva, depois que ela secou um pouquinho, eu venho acentuar essa sombra aqui, ó. Com um pouquinho do sépia, vou continuar escurecendo aqui. Um pouquinho a tinta. Espalha bem. Com a sujeirinha do pincel, eu passo do lado de cá. Com essas mesmas cores, a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Vou passar nesse meio aqui, ó. Eu vou pegar o amarelo limão, vou passar nesse meio aqui, ó. E vou completar com o verde folha. Faz o contorno certinho. Todo o contorno eu vou fazer com esse verde folha. Espalho bem, faço um degradê em cima do amarelo. Vou pegar um pincel. Com um pincel menor, esse daqui é o número 2. Eu vou pegar o verde oliva. Vou escurecer essa parte aqui, ó. Contorno aqui e espalho, ó. Esse lado de cá também, ó. Contorno e espalho. Toda essa parte aqui da berinjela, eu vou preencher, do talinho da berinjela, eu vou preencher com o verde oliva e vou espalhar. Essa parte de cima aqui também. Contorno e espalho. Com o verde folha, eu vou passar nessa parte aqui do cabinho, ó. Preenchi com o verde folha. E vou escurecer com o verde oliva.
Com um pouquinho do branco, eu vou clarear essa parte aqui, ó. Contorno e espalho pra baixo, ó. Ainda com um pouquinho de branco, eu vou clarear um pouquinho esse cabinho aqui, ó. Pouquinha tinta, coloca e espalha. Nessa daqui, eu vou fazer a mesma coisa. Vou começar com o amarelo limão. E vou completar com o verde folha. Com o verde oliva, eu vou escurecer essa parte aqui. E desse lado aqui também, ó. E vou contornar tudo com o verde oliva. Contorno bem certinho. Contorno e já vou espalhando, ó. Nessa parte aqui, eu vou passar o verde folha. Preenchi com o verde folha, agora eu vou escurecer com o verde oliva, ó. Essa parte aqui de baixo. E esse cantinho aqui também. Com um pouquinho do branco, eu vou clarear e vou espalhar. E vou clarear toda essa voltinha aqui, ó. Ainda com um pouquinho do branco, eu vou clarear essa parte aqui e vou espalhar.
Eu vou pegar um pincel menor, esse daqui, ó, é o número 0. Vou pegar um pouquinho do sépia e vou escurecer essa pontinha aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Eu passo e puxo, ó. E desse lado aqui também, ó. Passo e puxo. Com um pouquinho do branco, vou clarear aqui um pouquinho. Essa parte aqui do meio também. Com um pouquinho do branco, eu vou clarear aqui. E vou dar umas pinceladinhas aqui, ó. A mesma coisa na portinha, ó. Eu vou descer o pincel reto, ó. Já vou fazer a marcação da porta. Com o meu pincel fininho, eu vou descer os risquinhos da porta. E nessa parte aqui também, ó, só vou fazer o contorninho com o sépia. Vou pegar aqui no pratinho um pouquinho do branco e um pouco do siena. E vou preencher essa parte aqui da estradinha, ó. Com um pincel menor e um pouquinho do sépia, eu vou escurecer os cantinhos, ó. Desse lado também. Com o amarelo ouro e o vermelho escarlate, eu vou pegar um pouquinho do amarelo, um pouquinho do vermelho, vou fazer um tom de laranja. Vou preencher as pétalas da minha flor.
Com um pincel menor, eu vou pegar um pouquinho do amarelo ouro com branco. Vou deixar esse amarelo mais clarinho. Vou fazer o contorno das minhas pétalas. Contorno e espalho redondinho. Na parte do miolo, eu vou passar o amarelo ouro. Aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Amarelo. Um pouquinho do vermelho. Vou conseguir um tom de laranja. E vou preencher a minha pétala. Com o pincel menor, amarelo com branco, vou contornar minhas pétalas. E amarelo ouro no miolo. Com o meu terra queimada, eu vou fazer pintinha nesse miolo, ó. Vou fazer pequenas pintinhas, ó, batidinha. Em todos os miolos das flores. Com um pouquinho do branco, eu vou fazer batidinhas no meio, ó, do miolo. Só para iluminar esse miolo. Nessa parte aqui, ó, que tá uma berinjela encostada na outra, eu vou pegar o violeta com um pouquinho do branco, ó. Vou deixar esse violeta bem clarinho. Deixar ele mais clarinho. E vou fazer só um contorninho aqui, ó, pra destacar essa berinjela aqui. Contorno e já espalho, ó. Vou aproveitar essa sujeirinha e já vou fazer um ponto de luz aqui, ó. Retinho, ó. Eu vou fazer essa curvinha aqui, ó. Vou espalhar a tinta nesse sentido aqui, ó. Dessa curvinha. Vou fazer mais um pontinho de luz aqui. Eu tô usando a sujeirinha do violeta com branco, ó. Pouquinha tinta no pincel. Aqui também eu vou dar uma iluminada. Ó, eu tô iluminando reto, tá? Não tô fazendo redondinho. Tô iluminando reto. E aqui também, ó.
tô seguindo o movimento da berinjela, ó, o formato da berinjela. Nessa parte aqui, eu vou pegar verde folha com o verde oliva, os dois juntos no pincel. E vou fazer batidinhos aqui, ó, pra imitar uma graminha. Aqui eu tô usando o pincel número 10 de cerda. E vou bater nesse verdinho aqui, ó. Pra fazer uma graminha aqui, ó. Perto da berinjela, eu vou bater. Faço batidinhas. E dou uma puxadinha, ó. Termina essa pintura aqui, ó, suave. Não precisa preencher até aqui. É só pertinho do desenho, ó. Desse lado e desse lado aqui também, ó. Verde folha e o verde oliva, os dois juntos no pincel. Bato e depois eu puxo, ó. Movimento suave, vai terminar em nada aqui, ó, bem de leve. A mesma coisa aqui no cantinho, ó. Fazer uns batidinhos. E puxo a tinta. Agora eu peguei só o verde folha, ó. Vou subir essa graminha, ó. Tô subindo batidinha em cima da berinjela, ó. Só o verde folha. Em cima da berinjela. Pouquinha tinta, não precisa exagerar. Vou pegar um pouquinho do branco e vou bater nessa parte aqui. Pouquinha tinta, ó, só para iluminar essa graminha, ó. Aquela misturinha que sobrou de laranja, ó, eu vou pegar com o pincel e vou fazer batidinhas, ó. Com o meu pincel fininho e a cor verde oliva, eu vou puxar umas graminhas, ó. Pincel bem levinho. Depois, com um pouquinho do branco, eu faço a mesma coisa. Bem de leve. Nessa parte aqui, ó, eu vou pegar um pouquinho do branco e um tiquinho do sépia, ó, bem clarinho. Vou deixar esse branco sujinho, ó. Aí, só com a sujeirinha do pincel, eu vou fazer como se fosse uma fumacinha saindo aqui, ó.
Sempre que você finalizar a pintura, antes de concluir tudo, eu vou retocar aqui, ó. Você sempre vem retocando os cantinhos, ó. Pega um pincel menor e vem retocando onde ficou falhadinho os cantinhos. A gente faz de novo, ó. Ainda com meu pincel menor, eu vou iluminar as minhas pétalas. Ó, com um pouquinho do branco. Só vou fazer uma voltinha nas pétalas, ó. Nessa daqui também. Para finalizar, eu vou pegar o meu verde oliva, vou traçar o meio da minha folha e vou puxar a espinha de peixe. A mesma coisa desse lado. Traço o meio e puxo a espinha de peixe. Ainda com o verde oliva, vou puxar uns galinhos aqui, ó. E aqui também. E tá pronta a nossa berinjela.